Olá, sejam bem-vindos. É uma alegria estar com vocês aqui hoje. Meu nome é Valéria e estamos no programa Conheça o Espiritismo. E o nosso tema de hoje, para nossa reflexão, será perda de entes queridos. Como lidar com essa dor? Leon Denis nos mostra no livro Depois da Morte que se a prova cruel, essa é a perda dos entes amados. Então, a perda dos entes amados é para nós uma prova difícil, uma prova dura. Essa perda que muitas vezes vem sem aquele aviso solene, que mostra como são pueris as nossas preocupações com as coisas materiais. E ele então coloca ainda sobre a perda dos entes queridos, que a perda da mãe, por exemplo, é irreparável. O vácuo que fica quando se perde a mãe, a perda da mais antiga e da sua melhor amiga. Eu tenho um exemplo disso na minha casa. Minha mãe tem 82 anos. Ela perdeu a sua mãe há mais de 40 anos, mas todas as vezes que ela fala na mãe, que ela tem lembranças da sua mãe, ela chora ainda até hoje. O impacto na sua alma da perda desse ente querido ficou com essa marca, suavizada sim, mas, como Leon Denis diz, é uma perda irreparável. E o que dizer então das mães que perdem seus filhos? A morte dos filhos também é fonte de amargos dissabores, diz ele. Nós temos um grande exemplo que nós podemos aprender com ela, que é Maria, nossa Mãe Santíssima. Maria que entrega seu filho, que perde ali o seu filho diante de tanta dor, de tanta tortura, de tanta crueldade. Ela traz para nós várias lições que nós podemos aprender para suavizar, para lidar com a nossa dor. A primeira delas é que Maria, naquele momento da dor, ela volta o pensamento desde o momento da anunciação, do anjo que lhe aparece. Depois ela passa pela manjedoura simples. Lembra-se de todas as cenas da infância de Jesus, de todos os momentos felizes que tiveram juntos. Então Maria nos mostra que as boas lembranças, as boas recordações são fortalecedoras. É importante nós tentarmos fixar o nosso pensamento e as nossas lembranças nos bons momentos em que tivemos com aquele ente querido. Emmanuel nos diz que cada alma vive no clima espiritual que elegeu, procurando o tipo de experiência em que situa a própria felicidade. Então vamos eleger no nosso pensamento as boas recordações. Maria, então, naquele momento ali solitário, ela se entrega a Deus com toda resignação e confiança, nos dando também esse exemplo de confiança em Deus. E ela diz: Senhor, cumpra-se na tua serva a tua vontade. Nesse momento, Maria sente uma mão amiga no seu ombro. E ela olha e percebe que João, o discípulo amado do seu filho, estava ali com ela. E João lhe abraça. Maria se deixa abraçar. Se deixa ser envolvida nesse abraço, mostrando para nós o quanto é importante nesse momento o abraço de um amigo, o aconchego, as vibrações dos corações que se tocam. Então, o abraço, meu amigo, nesse momento é fortalecedor. Amiga é o que ampara em silêncio, diz André Luiz. Então, nós podemos ser esse amigo de alguém que perdeu um ente querido e amparar através de um abraço, ou receber esse abraço também, fortalecedor, renovador nesse momento.
2 dias depois, Maria recebe então a notícia de Maria de Magdala de que seu filho vivia. Maria de Magdala chega sorrindo, chega chorando, chega tremendo, trazendo a notícia de que havia visto Jesus, de que ele vivia. Apesar dos discípulos não acreditarem em Maria de Magdala, Maria se aproximou dela e, com aquela alegria do coração de mãe, que descobre que seu filho continuava vivo, ela diz: "Eu creio, filha." E ela não precisou de provas, não precisou de ouvir mais de outras pessoas. Ela simplesmente acreditou e teve a convicção de que seu filho continuava vivo. E essa notícia de que seu filho vivia, fez toda a diferença. Maria continuou-se fortalecida nas atividades, nas suas tarefas, nos seus deveres que ela ainda tinha que cumprir. Desde 1857, Allan Kardec nos trouxe, através do Livro dos Espíritos, o Consolador prometido por Jesus. O Consolador prometido já está na Terra. E é Ele que nos traz a convicção, meus amigos, de que os nossos mortos vivem. Os nossos mortos continuam vivendo. Essa convicção nos traz o consolo, nos traz a alegria, porque milhares de pessoas retornam ao plano espiritual diariamente, de forma esperada ou inesperada. E ter pouco conhecimento ou vago conhecimento sobre a imortalidade da alma pode deixar as pessoas devastadas, desesperadas. Então, conhecer de que nós somos espíritos milenares em evolução, que nós somos espíritos que reencarnamos tantas vezes quantas forem necessárias ao nosso próprio aprimoramento e preservamos a nossa individualidade antes, durante e depois de cada encarnação. Nossos queridos continuam vivos e continuam sendo eles mesmos, na sua individualidade, porque a morte é só aparente. Somente muda a forma exterior. O princípio da vida, a alma, fica em sua unidade permanente, indestrutível. Que alegria saber que os nossos queridos são indestrutíveis. Não há imagem mais fiel para o fenômeno da morte, segundo Leon Denis, do que a lagarta, a crisálida e a borboleta. Somos lagarta enquanto estamos na terra, enquanto estamos presos a esse corpo material que se arrasta nos erros do passado e do presente. Mas no momento em que entramos para a crisálida, que é o momento da morte, e nos libertamos para o plano espiritual, nos tornamos a borboleta, com a liberdade que o espírito tem de retornar à sua casa. O homem também está numa crisálida que a morte decompõe, que é o nosso corpo. O espírito, depois de completar sua obra, lança-se para essa vida espiritual, que sucede à vida corpórea, como o dia sucede à noite. E se nós, que aqui estamos, tivermos a certeza de que os nossos entes queridos que nos antecederam para o além vão estar lá recepcionando, abraçando, curando, cuidando dos nossos queridos que partem agora, quanta alegria, quanto consolo nós vamos sentir. E é isso que acontece, meus amigos. Aqueles que nos antecederam estão ali para receber aqueles que estão indo agora. E o meu sofrimento, ele repercute nos seres amados? Emmanuel nos diz que também eles pensam e lutam, sentem e choram. E inquietam-se pelos que ficaram, ouvem-lhes os gritos e as súplicas, na onda mental que rompe a barreira da grande sombra.
e tremem cada vez que os laços afetivos da retaguarda se rendem à inconformação ou se voltam para o suicídio. Então eles ficam inquietos, sofrem, lutam, choram com o nosso desespero, com a nossa dor, com o nosso inconformismo. Tranquiliza desse modo os companheiros que demandaram além, suportando corajosamente a despedida temporária, e honra-lhes a memória, abraçando com nobreza os deveres que te legaram. Emmanuel então nos diz: tranquiliza os companheiros, cumprindo com seus deveres, continuando na sua luta, nas suas tarefas. Como suavizar a dor? Como Maria nos deu exemplo? O que ela fez para continuar vivendo com aquela dor mais suavizada? Maria, então, continua sua vida em Éfeso, junto com João, numa casinha simples, que ficava à beira do caminho, onde ela atendia todos aqueles que ali passavam e paravam, para ouvir uma palavra de consolo, para ouvir sobre o Evangelho do seu filho, para receber das mãos de Maria as curas que necessitavam. Então, fazer o bem é o que nos orientam os nossos queridos que já partiram. Ocupe as suas mãos com a prática da caridade, atenda às necessidades daqueles que sofrem, daqueles que choram. Estimulam-te a prática do bem, partilhando as dores e as alegrias. Então, essa é a mensagem de Emmanuel, nos dizendo que aqueles que partiram estão conosco, partilhando-nos das dores, mas também das alegrias. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, os Bem-aventurados aflitos, a lição que nós temos é: mães, sabeis que vossas crianças bem-amadas estão perto de vós. Sim, bem perto. Seus corpos fluídicos estão em torno de vós. Seus pensamentos vos protegem. Vossa lembrança os enternece de alegria. Então, meus amigos, eles estão conosco, podem se comunicar conosco pelo pensamento. As lembranças que os enternecem de alegria são as lembranças positivas, as boas recordações. E a prece, a oração, quanto poder tem a oração de nos trazer o alívio, de suavizar a nossa dor. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração, invocando esses bem-amados, e se orardes a Deus para abençoá-los, sentirei poderosas consolações que secam as lágrimas. Então oremos, meus amigos, ocupemos as nossas mãos, a nossa mente, o nosso coração com a prática do bem. Façamos como Maria, atendendo a todos aqueles que estiverem no nosso caminho, porque assim nós vamos reencontrar a paz e levar também aqueles nossos queridos à harmonia e o equilíbrio. Maria foi procurada certa vez por um sofredor que lhe disse: minha mãe, como poderia vencer as minhas dificuldades? Sinto-me abandonado na estrada escura da vida. E ela respondeu: isso também passa. Dizia ela carinhosamente: só o reino de Deus é bastante forte para nunca passar de nossas almas. Então, meus amigos, no momento da separação transitória, temporária, esqueçamos dessa palavra a Deus, esqueçamos dessa palavra que traz a conotação de eternidade, de nunca mais, e vamos substituir a palavra a Deus por um até breve, porque nós temos conosco os exemplos de Maria, e isso também passa. Muita paz.